gente tem hoje à noite um privilégio muito grande de ter alguns missionários conosco, como vocês têm visto. Esse final de semana tem sido repleto de missionários aqui na IBB. Nós temos tido Crescer Missionário, temos cerca de 60, 70 missionários aqui, que vieram para um tempo de refrigério, de descanso aqui na IBB. A IBB tem provido algumas coisas para eles, tem dado um momento de descanso, de refrigério. E hoje à noite nós temos 4 missionários conosco, que nós gostaríamos de dar uma pequena oportunidade para que eles pudessem compartilhar um pouquinho dessa graça eterna do Senhor, que um dia desceu sobre a vida deles e os levou a entregar tudo que eles tinham e que eles eram, para que o Senhor pudesse usar. Eu gostaria de chamar o pastor Bira, a Bárbara, esse casal muito especial que tem já nos abençoado, tem direcionado aí tanta coisa boa para a gente, né? Tem nos dado aí o prazer de poder estar juntos. E eu queria também convidar o Wellington e o Gilvan, né, para vir aqui à frente, para que também pudessem estar nesse momento compartilhando um pouquinho com a gente daquilo que Deus tem feito na vida deles. A gente estava planejando em dar a eles bem mais tempo do que o que eles estão tendo agora, que já são 9h20. Mas quando Deus opera, Deus opera. Quando Deus move, Deus move. E quando a gente sente que é para adorar o Senhor, a gente vai adorar o Senhor. E eu queria que você pudesse, talvez, abrir mão um pouquinho, só um pouquinho, do tempo extra. Sabe, a gente tem aqui um casal que Deus separou, Deus preparou, levou lá para Porto Alegre, estão lá trabalhando, implantando igreja, tem uma história jóia, e já o pastor Bira aqui vai compartilhar com a gente. E a gente tem uma história aqui de bênção, de transformação, de restauração, 2 jovens envolvidos com drogas, levados ao fundo do poço, lá na Cracolândia, em São Paulo. Deus tomou, restaurou. Um hoje está trabalhando na Cracolândia, em São Paulo, o outro está lá na Cracolândia, no Rio, agora resgatando vidas para o louvor da glória de Deus. E a gente vai fazer assim, eu vou pedir para que o Wellington dê uma palavra de testemunho. E aí, quando a gente abrir para talvez você fazer alguma pergunta, talvez conhecer um pouco mais do ministério, saber alguma curiosidade daquilo que eles fazem, como eles vivem, né, aquilo que eles enfrentam no dia a dia do ministério, você pode perguntar para o Gilvan e para ele. Mas eu vou pedir só para que o Wellington possa dar o testemunho hoje, né, pedir que o Gilvan conceda essa bênção aí, porque o nosso tempo está adiantado e a gente quer ouvir de um deles, e aí os dois respondem em relação ao ministério ali da Cracolândia. Aí eu pedi ao Bira, né, que dê uma palavra aí como sacerdote desse lar, mas a Bárbara é missionária junto com ele lá. Então, talvez você, mulher que está aqui presente, quer fazer uma pergunta, quer saber um pouco mais do que a motivou, do que a levou a isso tudo, a estar ali apoiando, trabalhando, né, para o Senhor. Então, a gente quer que você possa também fazer algumas perguntas. Então, já vai pensando, tá? A gente trouxe eles para cá para isso. Então, não congela na hora de fazer as perguntas e trava aí sem, né, desafiá-los aí a estar compartilhando um pouquinho no ministério. Beleza? Vamos começar aqui com o Bira. Bira, a gente vai fazer o seguinte, o Wellington, a gente vai dar o testemunho de forma reduzida hoje, para a gente ter mais oportunidade de perguntas. Tá joia? Começa aqui, vai lá. Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Meu nome é Ubirajara Miller, essa é minha esposa, Bárbara. E a minha história da Bárbara, assim bem como a de vocês, ela não é diferente. Ela não é diferente, a forma como começa. Quando se dá a notícia de que uma pessoa, uma criança está para nascer, muitas coisas começam a ser movidas, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. E antes mesmo dos meus pais colocarem os olhos em mim, ou escolherem um nome para mim, ou mesmo começarem a projetar, né, a comprar as roupinhas, pensar se vai ser menino ou menina, o diabo também ele começou a tecer a sua teia, começou a fazer os seus planos. E nós sabemos que os planos dele são o que há de pior para a vida do ser humano. Meu pai, ele envolvido com banda há mais de 40 anos. E a minha mãe, sempre muito passiva com relação ao posicionamento religioso e tudo mais. Sempre permitiu que ele conduzisse o lar da forma como bem entendia. E eles tinham 4 filhas. E
o meu pai, então, ele fez lá uma promessa para os seus orixás, que se tivesse um filho homem, ele colocaria o nome de Ubirajara. E eu nasci, então. E ele me colocou o nome de Ubirajara, e quando eu nasci, ele fez lá aqueles sacrifícios que se fazem na Umbanda, e ele me consagrou ao diabo. E durante toda a minha infância e pré-adolescência, eu vivi em um lar repleto de sincretismo religioso. Catolicismo, espiritismo, muito esoterismo, Umbanda. E aos 13 anos, a minha mãe, então, ela teve contato com o Evangelho, através de um missionário de missões nacionais. Foi evangelizada, foi discipulada, foi batizada. E exatamente quando eu fiz 13 anos de idade, o meu pai resolveu sair de casa. E foi bem no dia do meu aniversário. Eles brigaram, foi bem xarope a situação. Eu tive que levar meu pai na rodoviária. E tudo que o adolescente quer é uma desculpa, né, para ser rebelde, para se rebelar. E agora eu tinha minha desculpa. E eu então me enveredei pelas drogas. E cheguei ao fundo do poço. Durante 6 anos da minha vida, eu estive mergulhado nas drogas, envolvido com as piores companhias. Eu vendia tudo que tinha dentro de casa para alimentar os vícios, cigarro, maconha, o pó, a cola. Eu estava virando um filé de borboleta, né, que nem o pastor Fernando. Era pele e osso também. Muito, muito magro. E o diabo ele foi consumindo a minha vida, me destruindo através das drogas. Foi me cozinhando em banho-maria, né? Até que então eu morresse e nunca mais tivesse a oportunidade de um encontro com Cristo. Mas mais importante do que a forma como as coisas começam é a forma como elas terminam. E quando nós caímos, o que importa é se nós queremos levantar ou se nós vamos permanecer prostrados. A minha mãe nunca desistiu de mim. Ela sempre intercedeu pela minha vida. Ela sempre lutou contra o diabo, pela minha alma, para que em Cristo eu encontrasse salvação. E quando eu visitava a igreja da minha mãe, ela era uma igreja, apesar de bem menor que a igreja dos irmãos, ela era uma igreja acolhedora. E eu via no olhar e no abraço, no carinho de cada um dos crentes que estavam ali, esperança. Esperança que eu já não tinha mais. Porque o diabo ele tinha arrebentado com a minha vida e eu tinha perdido a capacidade de sonhar, de projetar. Eu era um morto-vivo mesmo. Mas um dia, quando eu já então estava no fundo do poço, eu me lembrei do Deus da minha mãe. E o salmo que o pastor André leu há pouco é a história da minha vida. Por isso eu amo o Senhor, porque Ele ouviu o meu clamor. Porque Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu estava rodeado por densas trevas. A minha vida estava totalmente destruída. Mas no dia que eu levantei os meus olhos e clamei ao Senhor, eu senti aquela paz, a paz que Jesus veio para nos conceder, a paz que excede todo entendimento. Aquela vida mais que abundante que Jesus nos promete lá em João 10, na segunda parte do versículo, aquela vida plena, aquela vida mais que abundante, vida completa. Eu senti aquela vida entrando no meu coração naquele momento. E o vazio que eu tentava preencher com relacionamentos e os mais diversos tipos de drogas, já não eram mais necessárias aquelas drogas, porque aquele vazio havia sido preenchido por Jesus. E 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, se não me falha a memória, diz que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Desde o dia que eu assumi um compromisso com Cristo, eu tenho procurado viver como alguém que já está crucificado, como Paulo diz lá em Gálatas capítulo 2, verso 20. Alguém que já está crucificado com Cristo, que vive não mais ele, mas que agora o seu corpo, a sua vida é apenas um veículo por meio do qual Cristo vive. E eu sei que
muitos, talvez todos, eu não conheço a sua vida, a sua realidade. Talvez a sua história seja semelhante à minha, à nossa história. Mas a maior bênção que nós temos e conhecemos, né, é que o diabo, ele pode fazer os seus planos, como eu disse lá no início, né, que muitas coisas começam a ser movidas no mundo físico, no mundo espiritual, quando se dá a notícia do nascimento de uma criança, que alguém está para vir ao mundo. E o diabo, ele começa a fazer seus planos. Os meus pais faziam seus planos, os teus pais faziam os planos deles, a família para nos receber. Mas a última palavra, quem dá é Deus. É o Senhor quem dirige os nossos passos. A resposta certa dos lábios vem do Senhor. E é esse Deus maravilhoso que nos tira de um charco de lodo, de um lamaçal de pecado, que nos transporta das trevas para o reino do Filho do seu amor. É Ele que coloca as palavras nos nossos lábios para que possamos estar compartilhando uns com os outros, nos edificando mutuamente, glorificando o nome bendito desse Deus maravilhoso que Ele é. Hoje nós estamos no bairro Bom Jesus, na capital gaúcha. É um bairro muito populoso, com muitos desafios, um bairro muito violento, com alto índice de drogas. Não é diferente do lugar em que vocês moram. Todos os lugares dentro do nosso Brasil são difíceis, humanamente falando. Mas aquilo que é difícil ou que é impossível mesmo para o homem, não é para Deus. Porque para o nosso Deus nada é impossível, irmãos. Amém? Através dessa convicção, nós podemos ver a nossa família ser alcançada, os nossos amigos, os nossos colegas, e as pessoas que nos cercam, tendo um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Um encontro que venha impactar suas vidas. E Deus quer usar as nossas vidas como um veículo, como uma voz. Deus não quer que você, ou mesmo eu, que nós sejamos um eco ou uma sombra de alguém, mas Deus te chamou, Deus me chamou para sermos uma voz nesta geração, neste tempo, para que através da minha vida eu possa impactar a nação. Deus está te chamando para que através da sua vida você possa causar um grande impacto nessa nação, para que você possa causar um grande alvoroço aonde quer que você esteja, para que você possa exalar o bom perfume de Cristo, para que você tenha cheiro de Jesus, para que por onde quer que você passe, as pessoas possam olhar para você e dizer: aí vai um crente, alguém que leva no seu corpo as marcas de Cristo. Deus tem feito isso por todo o Brasil, por todo o mundo, tem levantado homens e mulheres, jovens, adolescentes, e Deus não está preocupado com a idade, porque afinal de contas o vaso não é importante. A Bíblia diz que nós temos em depósito, né, um grande tesouro em vasos de barro. Oi? A hora, desculpa. Pastor fala demais, né? Irmãos, Deus quer te usar, assim como Ele quer me usar. E tudo que Ele está procurando é um coração disposto. Que ao olhar para este lugar nesta noite, Ele encontre corações dispostos para mudar a realidade que nos cerca. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Wellington, compartilha um pouquinho com a gente. Como é que foi a tua história? Boa noite. Sou natural de Araraquara, interior de São Paulo. Tive uma infância normal como qualquer criança. Na minha adolescência eu entro na escola Senai Henrique Lupo e curso um curso profissionalizante de caldeiraria, tecnologia de usinagem. Aos 17 anos eu saio preparado para o mercado de trabalho e logo em seguida eu entro no meu primeiro emprego, aos 17 anos. E ali eu achava que eu tinha a minha independência, porque eu já tinha meu dinheiro, não ajudava minha mãe em casa, e comecei a sair muito nessas famosas baladas. Eu gostava muito de pagode, samba.
E numa dessas indas e vindas, comecei a beber muito. Comecei a beber muito álcool. Já comecei em seguida a fumar cigarro. Logo em seguida me apresentaram a maconha, gostei. E ia levando a minha vida. Quando eu fui ver, eu já estava na cocaína, porque me falaram que a cocaína tirava o efeito do álcool e da maconha. E ali eu comecei a usar a cocaína. Usei a cocaína por alguns meses, só que já não fazia mais efeito. Eu já estava começando a perder a vontade de trabalhar. Eu tinha já tirado a minha carta, já tinha financiado uma moto. Eu tinha minha independência na minha mente. Eu pensava que eu era livre, mas só pensava. E a cocaína já não fazia mais efeito em minha vida, no meu organismo. Eu queria algo mais forte e experimentei o crack. Na noite que eu experimentei o crack, eu estava com R$600 no bolso. Nessa mesma noite, eu gastei os R$600 com o crack, porque eu gostei da sensação que ele me trazia. Era uma sensação prazerosa. Eu achava que eu estava sob controle de tudo e todos, quando, na verdade, eu não tinha controle mais de nada. E, ao entrar no crack, eu já tinha começado a perder a vontade de trabalhar, já tinha começado a perder o amor próprio. E, numa dessas noites, eu me droguei muito e fui até o hospital pegar um atestado médico para mim não perder o dia de serviço. E, ao entrar no consultório do clínico geral, eu menti e falei que eu estava sentindo uma dor muito forte no peito. Na verdade, eu não estava sentindo nada. E ele falou, então vamos tirar um raio-x do seu peito para ver o que a gente descobre que você tem, o que você tem. E, ao retornar na sala do consultório, ele olha para mim e fala, eu acho que eu salvei a sua vida. Eu, sem entender nada, falei assim, como assim você salvou a minha vida? Daí ele me disse, você tem um nódulo no seu pulmão esquerdo, eu não sei dizer o que é, mas eu vou te encaminhar para o especialista. Ele me encaminhou para o pneumologista, fiz a tomografia e foi constatado câncer no meu pulmão esquerdo. Um nódulo de 10/15, que ficava na parte superior do pulmão esquerdo. Ali, eu já fiquei sem chão, já fiquei abalado, já era dependente do crack, já tinha perdido a minha moto, que eu não consegui mais manter, a droga e a moto, já estava perdendo meu emprego devido das baladas que eu frequentava, devido a... Eu já não tinha mais coragem de trabalhar, eu já estava começando a perder a vontade de viver. E ali, eu fui atrás dos meus exames para me operar, passei no anestesista, ali ele fez uma pilha de perguntas para mim, perguntou se eu fumava, eu menti, falei que não fumava, perguntou se eu bebia, falei que não, se eu usava droga, eu falei que não. E fui acabar de fazer os exames para me fazer a cirurgia. E na noite da cirurgia, eu descobri que eu ia ser pai e eu me droguei muito, porque eu achava que eu nunca ia ver meu filho crescer, porque a droga já tinha consumido tudo que eu tinha, eu já não tinha vontade mais de viver. Tudo tem o seu começo. E na noite que eu fui me operar, eu me droguei muito. E, ao chegar na casa da minha mãe, horas antes da operação, minha mãe ficou desesperada, não queria deixar eu operar, mas eu, teimoso, fui para a mesa de cirurgia. E, graças a Deus, foi um sucesso a cirurgia. Deu tudo certo. Minha mãe foi me visitar. E, ali no meu pós-cirúrgico, ela olha para o meu rosto e pergunta por que seu olho esquerdo está melhor que o direito. Eu não sabia responder. Eu falei, eu não sei, deve ser da anestesia, deve ser alguma coisa do remédio. Enfim, eu lembro que eu saí do hospital e usei o crack com pontos do peito, da cirurgia. E ali, a minha vida mudou para pior. Perdi emprego, comecei a tirar tudo dentro de casa, comecei a vender minhas coisas, comecei a vender minhas roupas, meus tênis, que eu gostava de andar bem vestido. Daí eu já não tinha mais o que vender, já não tinha mais vontade de trabalhar, comecei a tirar as coisas dentro de casa, tirei televisão, geladeira, DVD. Minha mãe, vendo aquela situação, preferiu sair de casa e ver eu me acabar sozinho, porque ela já não sabia mais o que fazer comigo. E um dia eu me revoltei,
Por que que o meu olho ficou menor que o outro? E eu, com a mente que eu tinha, eu pensava que tinha sido erro médico. Mente pequena minha. Voltei no anestesista e ali ele fez as mesmas perguntas que ele tinha feito antes da cirurgia. Você bebe? Daí eu disse a verdade, eu bebo. Você fuma? Fumo. Você usa drogas? Falei, eu uso drogas. Daí ele me pergunta, que tipo de drogas você usa? Eu falei, maconha, cocaína, mas eu gosto mesmo do crack. Daí ele olha para mim e fala, o que ficou em você não foi nada, porque junto com a substância do crack e com a substância da anestesia geral, era para você ter uma parada cardíaca na mesa de cirurgia, ou até ficado com uma sequela muito grande em você. Ali, Deus tinha me dado um livramento, e eu não entendia os planos de Deus na minha vida. Saí do consultório e comecei a cada vez mais a me aprofundar nas drogas. Não tinha mais amigo, a família já tinha virado as costas para mim. E em uma dessas noites, numa tardezinha, eu estava com muita fome, não tinha mais nada dentro de casa. Eu cheguei a dormir no chão, dentro da minha própria casa, porque não tinha mais nenhum móveis dentro dela. Cheguei a vender o chuveiro de casa, comecei a arrancar os fios de força para vender, para usar o crack. E eu fui na casa da minha tia, ao lado, no bairro ao lado, pedi um prato de comida para ela. Ali ela me deu o prato de comida, e no dia choveu muito forte. Na hora que eu ia embora da casa dela, para voltar para casa, ela me segurou e fez eu dormir na casa dela, para mim não tomar aquela chuva, porque ela me disse que se eu tomasse aquela chuva, eu ia piorar a minha situação, a minha saúde. Enfim, eu dormi na casa da minha tia naquele dia. E ao retornar na casa, que eu estava morando sozinho, que é da minha mãe, eu deparo com um portão de casa dividido no meio, praticamente dividido no meio, não sei se foi facão, se foi faca. Eu abro o portão, entro no corredor, fumaça saindo da janela, das portas. Eu entro para dentro de casa, os traficantes foram lá, jogaram gasolina e botaram fogo no que não tinha dentro da casa da minha mãe. Naquela noite, Deus tinha me dado o segundo livramento, porque eu estava devendo R$100 para traficante, porque, na verdade, eu falei para eles que eu ia pegar droga para me revender, mas como que um usuário de droga vai vender droga? Eu consumia droga e enrolei eles por alguns dias, eu não tinha o dinheiro para pagar, e eles foram, naquela noite, para me matar. Eu entrei em desespero, sem saber o que fazer, liguei para minha mãe vendo aquela situação, entrou em desespero também. Ela me levou até a rodoviária de Araraquara, me comprou uma passagem até São Paulo, me deu R$10. Eu olhei para ela e falei, mãe, eu não conheço ninguém em São Paulo, o que eu vou fazer naquela cidade? Ela falou, eu prefiro ver você morrer longe do que eu ver te matarem aqui perto. Fui para São Paulo, parei na rodoviária do Tietê, com apenas R$10 no bolso. Quando eu piso meu pé para fora, conheço um morador de rua, e ali eu pergunto para ele onde que tinha a droga para consumir. Ele me leva até a Cracolândia. Quem conhece a Cracolândia de São Paulo? Ali, eu fiquei 1 ano e 10 meses da minha vida. Naquele lugar, eu vi pessoas morrer na minha frente. Naquele lugar, eu passei fome, passei frio. Cheguei a roubar muitas das vezes pedestres para sustentar meu vício. Pedi em farol. Literalmente, eu fui um mendigo. Cheguei a me prostituir para conseguir o dinheiro para usar o crack. Mas no meio de tanto sofrimento, crianças de 7 a 12 anos se prostituindo por causa de R$1, R$2, R$3 para consumir a droga. Mas no meio de todo aquele sofrimento, eu conheci um projeto batista, que se chama Missão Batista Cristolândia, que fica localizado ali no meio da Cracolândia. E ali eu conheço o projeto, eu ia no projeto por causa peixe morre pela boca, é pescado pela boca. Eu literalmente fui pescado por Deus pela boca também. Eu ia naquele projeto por causa de um prato de comida, ou às vezes para tomar banho ou cortar meu cabelo. Eu fiquei indo algumas vezes no projeto, mas um dia eu vi o banner que tem no fundo do projeto, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Naquele mesmo dia, eles me encaminharam para uma clínica, passei pelo processo de desintoxicação. Daí eu retornei para a Missão Batista Cristolândia, porque não tinha onde eu ficar depois do meu tratamento. Eles
colocaram eu novamente no projeto. Daí eu entrei em crise com Deus. Eu falei, Deus, como que o Senhor quer que eu pare de usar droga aqui no meio da droga, da onde o Senhor me tirou? Mas eu não entendi os planos de Deus na minha vida naquele instante. E Deus vem me abençoando, muito foi me abençoando hoje. O ano passado, na verdade, eu retornei para a casa da minha mãe. Ela estava no portão de casa me esperando. E ao eu virar a esquina, ela veio de encontro comigo e falou, filho, eu te amo, você me perdoa? Quando, na verdade, era eu que devia pedir perdão para ela do que eu tinha feito na vida dela. Hoje, minha mãe frequenta uma igreja evangélica através da minha conversão. E muito o Senhor tem feito na minha vida. Hoje o Senhor abriu as portas de uma faculdade para mim. Eu faço seminário lá na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. E Deus me deu uma noiva, irei me casar dia 17 de dezembro. E é isso que Deus faz na vida de uma pessoa. Se Deus fez isso na minha vida que estava em pecado, o que Deus pode fazer na vida de vocês? Muitas coisas o Senhor vem fazendo naquele lugar. Ninguém acorda num dia de manhã e fala, eu vou para a Cracolândia. Tudo tem seu começo, tudo tem seu início. O meu início foi com um copo de cerveja, com um cigarro. Eu achava que maconha não ia fazer nada. Por fim, eu fui parar nas ruas da Cracolândia, mendigando o pão, comendo do lixo para sobreviver, roubando. Mas um dia Deus teve misericórdia da minha vida, me resgatou, me tirou do fundo do pecado e me trouxe aqui hoje para estar falando do que Deus fez e vem fazendo na minha vida. Naquele local, e você tem visto aqui um outro tipo de trabalho bem diferente, que é aquele trabalho que é voltado para aquele que está envolvido na droga, na sua restauração, recuperação, através da vida do Gilvan, né, que formado agora em junho, né, pelos radicais, então está cumprindo também o seu trabalho agora lá no Rio de Janeiro, na Cracolândia de lá, né, e o Wellington trabalhando na Cracolândia em São Paulo. Então você vê pessoas que, de uma forma maravilhosa, foram tratados e trabalhados pelo Senhor, para que pudessem hoje estar servindo a Ele. Nós temos uns 5 minutinhos antes de nós encerrarmos hoje à noite. Eu não sei, talvez alguém aqui tenha alguma pergunta assim, está curioso para conhecer alguma coisa, quer tirar uma dúvida, quer falar alguma coisa. Eu não sei se tem alguém que gostaria, antes da gente estar fazendo o encerramento hoje à noite, agradecendo a Deus por esse tempo juntos aqui, sendo desafiados pelo testemunho, né, tanto do Wellington como do Bira. Não sei se alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer, alguma dúvida. Se você tem, levanta a mão. Se não, alguém? Se não, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Eu queria chamar a banda aqui à frente. Eu queria que a gente pudesse finalizar esse momento orando por esses missionários, orando para que Deus possa completar aquilo que Ele começou na vida de cada um deles. Como você pode ver, todos são jovens. Gilvan aí, ó, era lutador de vale tudo quando as drogas pegou ele. Sabe, hoje está voltando, hoje está se envolvendo, hoje está fazendo o trabalho do Senhor. Hoje o coração dele está voltado só para isso. Você tem o Wellington, cara que trabalhava numa multinacional, gente. Perdeu tudo por causa das drogas. E Deus restaurou. E colocou esses dois jovens envolvidos no trabalho dele. A pergunta é, quando você olha para a sua vida, quando você olha para os livramentos que Deus te deu, as ferramentas, os dons e talentos, o que você tem feito com a sua vida? Quando somos deparados com uma necessidade tão enorme na nossa própria cidade, a gente não precisa ir lá em Porto Alegre, a gente não precisa ir lá em São Paulo. Se você sair aqui na esquina, tem gente precisando de Jesus. Se você for lá no centro da cidade com o sopão, você vai ver um monte precisando de Jesus. Se você for na faculdade, tem um monte precisando de Jesus. A pergunta é, se Deus moveu o coração destes aqui, o que falta para Deus mover o teu? O que precisa para Deus incomodar você ao ponto de você dizer, Senhor, eu estou aqui, me envia, me usa,
Faz com que os meus dons que foram dados por Ti, os talentos que recebi, que eu adquiri, que sejam usados por o Senhor. Talvez hoje à noite você ouviu os testemunhos desses missionários que estão aqui em cima, e talvez hoje à noite você queira dizer: Senhor, eu não sei o local, eu não sei como, eu não sei qual vão ser os Teus planos, mas eu quero dizer: Senhor, eu estou aqui. Talvez seja para ir na minha faculdade falar do Senhor, talvez seja ir lá na África como missionário, talvez seja me colocar à disposição para ser usado aqui na igreja, talvez seja: Senhor, o que é que Tu tens para mim, para eu conhecer pelo Brasil afora? Tivemos o Genivaldo, lembra dele, missionário lá no Amazonas? Temos aqui um missionário agora em Porto Alegre, que a gente acaba de conhecer. Tem lá em São Paulo, lá no Rio. Será que não é uma forma da gente começar a conhecer, a viver, a presenciar, a sentir? Uma das coisas que nós desafiamos ontem os adolescentes a fazer, assim que voltarmos do acampamento, vai ser o nosso envolvimento. O nosso envolvimento, todos nós, com a Cracolândia. Como foi dito aqui pelo Elton, custa R$300 por mês, para a gente tirar uma pessoa lá da rua, jogar no processo de reabilitação e ele passar por todo o processo. R$300 por mês. Se nós juntarmos aqui hoje R$2 de cada pessoa que está aqui, 2 por mês, a gente coloca uma pessoa ali para ser reabilitada. Se o Job fizer isso e o Med fizer isso, a gente tem 2 pessoas. Se a gente separar R$5 por mês, sei lá, o impacto, só porque alguns jovens, só porque alguns adolescentes entenderam que há uma necessidade tremenda, e a gente se mobilizou com R$5 por mês, e a gente pode abençoar. Talvez o teu envolvimento seja muito mais além do que isso, e para isso a gente está à disposição para conversar com você. A gente tem aqui um casal que talvez possa contar com uma banda nossa indo lá, com um grupo de teatro ou dança indo lá para dar um apoio, para ajudá-los. Talvez uma viagem missionária nossa para lá. Talvez Deus quer enviar você para lá. Não sei o que Deus tem para a gente, mas tudo começa com uma decisão. E talvez hoje à noite, a decisão que você precisa tomar é só dizer: Senhor, eu não sei aonde, não sei como, não sei quando, mas eu estou aqui, ó. Eu quero começar a entender um pouquinho daquilo que Tu tens para mim. Você pode baixar a sua cabeça agora e fechar os seus olhos? A gente vai encerrar esse momento orando. Depois você vai ter uma oportunidade de talvez vir aqui à frente, conhecer mais um pouquinho o Bira, a Bárbara, o Gilvan e o Wellington, fazer algumas perguntas, mas eu gostaria que esse momento agora não fosse para eles, mas fosse para você. Deus falou o teu coração, Deus moveu o teu coração, Deus incomodou você a fazer alguma coisa. Talvez você não saiba o que, mas só o incômodo e a decisão de dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero fazer algo. Talvez eu não saiba ainda o que, mas eu espero que Tu venhas a me dirigir. E o Senhor é o dono da obra, é Ele que vai usar você, é Ele que vai te direcionar, Ele é o mais interessado nisso. Porque em nada tenho a minha vida por preciosa. Lembra do versículo? Portanto, quem compra com alegria o ministério que recebeu do Senhor Jesus. Testemunhar do Evangelho da graça de Deus Pai. Se você tem esse desejo no seu coração, eu gostaria de orar por você. E a gente vai encerrar orando. Mas se Deus falou no teu coração e disse assim: olha, André, eu não sei o que eu vou fazer ainda, mas eu quero me disponibilizar para o Senhor. Se Deus falou assim no teu coração, eu gostaria de orar por você. Você podia só levantar as suas mãos e dizer: André, ora por mim, cara. Amém. Só levanta embaixo. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém, querido. Deus te abençoe. Amém. Pode baixar. É só dizer: Senhor, olha, Senhor, eu estou aqui, ó. Olha o meu coração. Senhor, eu quero ir, eu quero fazer, eu não sei como, não sei aonde, mas eu quero me colocar na brecha, Senhor. Eu quero me preparar. Eu quero começar a sonhar. Eu quero começar a entender, Senhor, das necessidades. Mais alguém? Essa é uma decisão, não é só para fazer número. Amém, querido?
é para que você possa se comprometer com o Senhor. Com o Senhor. Não é comigo. Amém. Mais alguém? Ó Pai, nós entendemos que a Tua graça, ela nos move. Entendemos, ó Deus, que quando olhamos jovens como estes aqui à frente, se colocando na brecha, Senhor, depois de ter perdido tudo, por causa, ó Deus, das drogas, por causa do pecado, por causa do mundo, da influência do inimigo, mas hoje restaurados, mas hoje, ó Deus, prontos e servindo e sendo usados por Ti, ó Deus, aquece o nosso coração e nos remete, ó Deus, à esperança de que Tu podes usar a cada um de nós, independente da nossa limitação, porque, ó Deus, a única coisa que Tu pedes é a nossa disponibilidade, porque a capacitação e o preparo, ó Deus, o trabalhar, ele vem de Ti, Senhor. Tu és o mais interessado nessa obra. Por isso, ó Deus, eu clamo e oro por aqueles que levantaram as suas mãos, dizendo: Senhor, eu estou aqui, usa-me, me mostra, Senhor, me dirige, Senhor. Ó Pai, Tu viste, Senhor, o braço de cada uma aqui que foi levantado. Ó Pai, Tu entendes e sabes o desejo do coração de cada um deles. E o meu clamor, Senhor, é: usa-os, ó Pai. Não deixa, Senhor, essa chama apagar. Não deixa, ó Pai, eles se desanimarem. Mas, Senhor, vai agora alimentando e vai mostrando e vai dirigindo para que as oportunidades que nós temos aqui, ó Deus, na nossa igreja, na nossa cidade, possam ser oportunidades que comecem a mostrar para cada um deles o caminho a ser seguido, a organização missionária a buscar, talvez a nossa própria junta de missões. Senhor, dirige os nossos jovens. Tua palavra fala que Tu, ó Deus, escrevestes aos jovens porque eles são fortes e a Tua palavra permanece neles. Louvado seja o Teu nome. Usa-nos, Senhor, para o louvor da Tua glória. É a nossa oração no nome de Jesus.